Bom dia a todos, a tertúlia matinal. Hoje nós estamos aqui com o tema polinômio da interassistência. O objetivo é a gente poder aprofundar no tema da interassistência, muito importante e técnico para a condição nossa de intermissivistas e também da pré-intermissiologia. Então, para começar, vou começar definindo o polinômio da interassistência. Quem quiser acompanhar aí nos slides, a gente vai ter aqui. E também eu acabei definindo aqui o polinômio da interassistência é a interfusão de 4 fases e ações, que são o acolhimento, a orientação, encaminhamento, follow-up ou acompanhamento, em condição única no desenvolvimento da interassistência cosmoética. Aí, para a gente poder debater e aprofundar, eu procurei separar cada uma dessas fases, até porque cada uma delas, apesar de conjuntas, elas são bastante definidas, e então eu dividi cada uma para a gente estudar quais são as facilidades, as posturas otimizadoras de cada fase, que cada pessoa pode desenvolver, e também as posturas inibidoras. Então, no caso do acolhimento, que é a hora do primeiro contato, né, no caso com o assistido, é a parte onde a pessoa ela pode esse aqui foi do polinômio, depois eu volto aqui. O acolhimento é a condição da escuta, principalmente, é a hora que você vai escutar, verificar a necessidade do assistido, tentar muitas vezes compreender qual é a real demanda. Muitas vezes não é a demanda que o assistido está trazendo para você, né? Ou a sua necessidade, muitas vezes, em assistir, no caso, aquela consciência, mas sim procurar fazer essa escuta de modo mais amplo e multidimensional. Também levando em consideração a escuta energética, parapsíquica e o que tem, muitas vezes, por trás da ponta do iceberg. Às vezes a gente está vendo ali só uma pontinha. Outro aspecto também é a facilidade da pessoa, da hospitalidade dela, o quanto que ela consegue, muitas vezes, deixar a pessoa à vontade. Então, cada um desses aspectos, né, do polinômio da interassistência, eu acho que dá para a gente vivenciar, avaliar as nossas atitudes no dia a dia, de forma geral. Então, assim, você é um bom anfitrião, você recebe bem as pessoas, se interessa em acolher as pessoas. E depois vem um processo de compreensão, porque o acolhimento, por mais que você muitas vezes faça toda essa, vamos dizer assim, essa hospitalidade mesmo, né? Essa escuta, não quer dizer que a pessoa muitas vezes vai se sentir bem, ela às vezes vai se sentir à vontade e vai atender a expectativa, muitas vezes, que você preparou, quer acolher a pessoa. Isso acontece muito, né? Muitas vezes, quando a gente está esperando alguém de viagem, faz uma programação para ela, às vezes alguém da família, você imagina, muitas vezes, como é que você vai acolher aquela pessoa. E, no fato, as necessidades, a situação, a condição da pessoa naquele momento é uma condição totalmente diferente do que você estava esperando. Então, esse processo de compreensão, de entender o momento da pessoa, a situação, o momento evolutivo, também faz parte do acolhimento. Uma coisa que eu gosto de pensar muito aqui é como que a gente chegou na conscienciologia pela primeira vez. Às vezes a gente acaba se esquecendo, depois de tantos anos, né, como a gente está hoje, o quanto a gente caminhou, o quanto a gente foi acolhido, assistido, e quando chega aquela pessoa, muitas vezes cheia de demandas, cheia falta de recuperação de cons, e é um momento ali específico. Inibidores, né, do acolhimento, muitas vezes tem a ver com a soberba. Eu acho que é um tema que a gente precisa debater na CCCI. Há um processo, muitas vezes, da gente achar que sabe mais que o outro, e às vezes naquela condição do intermissivista que está chegando agora, ele está meio jejuno, meio perdido, mas não quer dizer que a gente sabe, mas às vezes é uma questão de recuperação de cons e de traços, forças muito mais desenvolvidos, né, do que o nosso. Tem uma pensata aqui do Léxico do professor Valdo Vieira, na página 1348, sobre pré-intermissão.
também que tem a ver com esse processo do acolhimento. Na assistência a ser desenvolvida na próxima intermissão, a consciência intermissivista verá consciências com trafares aquém dos seus e trafores superiores aos seus, dependendo da área evolutiva. O que ele quer dizer com isso? Que a gente vai ter dificuldades se são pessoas com trafares que a gente não imaginava que a pessoa tinha aquele trafar, e por um outro lado, num paradoxo, trafores mais desenvolvidos que o seu. Então é bom a gente avaliar esse aspecto, eu acho que dentro do polinômio, né, principalmente acolhimento, qual o nosso nível ali, ou de soberba, processo do apriorismo também, como inibidor, e a própria megalomania. Às vezes também a pessoa chega, a gente quer falar demais, né, passar uma questão muito mais ampla, e às vezes também não é o momento do processo do acolhimento. Então aqui é a hora de deixar a pessoa à vontade, tem muitas vezes a ver também com um processo até de TACOM nessa fase do polinômio, porque às vezes a pessoa, você precisa dar uma água para ela, ligar o ar-condicionado, né? Nesse calor assim não dá para fazer tares se não deixar a pessoa à vontade, né? Você vai ter que ver o que ela precisa, criar também um rapport muitas vezes, conversar e com calma a gente vai entrando no segundo aspecto do polinômio, que é a orientação. Aqui é a hora da TARES, né? Fazendo um contraponto com o processo da TACOM. Então, como facilitadores, entra a interlocução, a tua habilidade no processo de comunicação, de você se fazer compreender, ser compreendido, né? Também tem aqui uma condição da autoridade moral da pessoa. Então, o quanto ela vivenciou ou passou por alguma coisa parecida com o do assistido, esse também é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, porque todo assistido, ele tem algum grau de afinidade com o assistente. Não só de afinidade, mas muitas vezes ele é o seu credor, né? Então, assistencial. Então, se você conseguir ver assim, muda totalmente de figura, muitas vezes, no processo de abordagem e da própria interlocução. E outra coisa é conhecimento do assistido. Isso aqui, tudo que eu li sobre amparadores, sobre o processo do assistente, ele procura ter o maior número de informações sobre o assistido. Então, ele procura conhecer, saber do que ele gosta, como é que ele se comporta, qual a tendência, se aquela abordagem der errada, qual que vai ser o plano B, o plano C, na hora, muitas vezes, de pressão, como é que a pessoa reage, né? Na hora, muitas vezes, que ele está bem também, qual é a tendência da pessoa. Então, esse também tem a ver com um processo de interesse nosso por conhecer o assistido. Essa é outra coisa também, do inibidor ali, às vezes a gente tem um processo de apriorismo também, que eu coloquei no primeiro aspecto, como se a gente já soubesse a necessidade da pessoa. Você conhece ela um pouco, mas quando você vai conhecer a real história de vida, as superações e tudo mais, como é que ela lida com aquela condição, né? Tem aqui também no DAC, é a página 31 do DAC, que é o Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. O tema do verbete é forasterirologia, do professor Valdo Vieira também. Então, ele coloca ali no meio, se a gente já ponderou sobre os esforços que as consciências intermissivistas persistiram para chegar até aqui em termos de autoeducação, que elas tiveram que passar, superação de doenças conscienciais, interesses anacrônicos e renúncia aos conflitos de todas as naturezas. Então, apesar deles terem passado por toda essa superação intermissivista, quando ele chega, ainda ele está carente de assistência. Então, a técnica mais avançada é o processo do acolhimento fraterno. Então, a gente tem essa compreensão que ele está chegando e o quanto também ele se esforçou para chegar aqui. Então, não dá para a gente banalizar ou virar as costas por qualquer, muitas vezes, apriorismo da nossa parte. Então, como inibidores da orientação a um processo de arrogância, principalmente a arrogância do saber, né? A gente achar que sabe mais do que a pessoa. Às vezes um processo de revolta, por quê? Porque a TARES vai mexer às vezes com a pessoa. Você vai ter que entrar nesse processo da orientação no nó gódio, ver de fato qual é o ponto que você precisa chegar
esclarecer, tocar naquele assunto. Então, porque senão você vai ficar também só no acolhimento e não chega no ponto que você precisa abordar com a pessoa. Olha, nesse caso, o ponto mais sério é esse, como que você vai falar essa questão. Também queria ler uma pensata que tem a ver com esse processo da arrogância, né? Que diz assim, o tema aqui é assistencialidade, na página 133, também do Léxico de Ortopensatas. Existe a tendência de a consciência assistente adquirir tamanha autoconfiança que coloca-se em patamar acima do assistido, com prepotência e arrogância, na interlocução. É preciso saber usar a pedra, não para jogá-la, mas para poli-la. A Tares, às vezes, pode ser antipática, contudo, não pode ser ofensiva. Então, eu acho que são pontos, né, e linhas assim, bem tênues de uma situação com a outra. E eu acho que a gente pode aprofundar e depois debater esses aspectos. Então, coloquei a ofensividade também como inibidor do processo de orientação. Outro ponto aqui para chamar a atenção é o processo do autoparapsiquismo. Porque aqui, muitas vezes, a orientação, ela logicamente não é só intrafísica. Então, a habilidade que você tem, né, ou do seu parapsiquismo, entrar em contato com os amparadores para verificar no processo de orientação o que falar, o que não falar. Às vezes você tem uma visão ali grande da pessoa, um insight, mas às vezes não é o momento de tocar naquele assunto. A orientação, a informação é para você saber como lidar, no caso ali, com a pessoa. Então, nessa fase da orientação, uma fase bastante crítica, importante, no processo do polinômio da interassistência, ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais aqui que eu anotei. Um outro ponto dentro da orientação prioritário é a chamada à reciclagem definitiva da pessoa. Por isso que é o no-god. É a hora que você vai chegar e ver o que eu posso tocar para que a pessoa faça uma reciclagem dela pessoal, ela consiga eliminar aquilo que está incomodando, os conflitos, os trafares e fazer uma reciclagem mais definitiva. Ou seja, você vai procurar mostrar qual é a renovação que ela pode alcançar. Essa é outra coisa também, toda vez que envolve assistência, um processo de mudança, a gente precisa muito pensar no ganho, nos ganhos, né? Fazer uma lista de ganhos, às vezes mostrar o melhor para a pessoa. Ela está acostumada com aquela condição, né, do pior, daquilo que não vale mais a pena, de conflitos, às vezes brigas. Ela está acostumada a viver naquele ambiente daquela forma, no modo dela pensionizar. Então, a hora que você mostra os ganhos, experimenta um pouco, também aí vem o processo da autoridade moral do seu laboratório consciencial, a pessoa muitas vezes vai começar a escutar de uma outra forma. Bem? E o encaminhamento, que é o terceiro, aí a terceira fase do polinômio, é a prática. Então, a orientação é a teoria, né, a interlocução, você está ali na conversa, e o encaminhamento é a prática, é a hora que a pessoa vai colocar a mão na massa mesmo. Então, aqui depois eu vou tocar, tem dois aspectos, um mais extrafísico e outro mais intrafísico, mas o que facilita o encaminhamento é o processo de cosmovisão. Muitas vezes a pessoa, você vai dar uma tarefa para ela hoje que vai ter repercussões, muitas vezes durante anos, né? Muitas vezes durante a vida toda dela e até na próxima intermissão. Outro aspecto aqui também é o network, né? A capacidade que a pessoa tem de relacionamentos, de contatos. Então, os amparadores são muito bem relacionados, né? O processo das amizades. Então, a pessoa ela vai encaminhar, colocar a pessoa no lugar certo, no momento certo e tudo mais. O parapsiquismo também aqui é bastante importante no processo do encaminhamento. E como inibidores, o processo do egocentrismo. A pessoa vê ali o que é melhor ela, o que ela acha melhor do ponto de vista dela. A falta aí muitas vezes de profissionalismo, que é o amadorismo, é uma visão materialista. Então aqui dentro do encaminhamento tem muito um processo da vivência e da experiência pessoal. Então muitas vezes, por exemplo, um exemplo bem prático, na escolha às vezes da escola
né, da criança, a criança muitas vezes queria ir para uma escola que ela acha mais legal, né, ou que os amiguinhos estão indo. Mas, às vezes, a escolha, a vivência, a maturidade que os pais têm para colocar numa escola melhor, isso que eu falei, no encaminhamento, vai dar uma repercussão para a vida dela toda. Então, esse processo também ajuda a gente a começar a entender o processo do encaminhamento. E o follow-up, que é o acompanhamento, como facilitador eu coloquei a renovação. Por que renovação? É a hora que muitas vezes a pessoa, você vai... ela fechou um ciclo e começa um outro ciclo também. Então, é preciso flexibilidade, avaliar o que deu certo, o que não deu certo. Dentro do polinômio, a gente não precisa achar que aquilo vai dar tudo certo. A gente vai acompanhando e reajustando como ficaria o processo da assistência. Então, aqui entra um processo de responsabilidade também, nossa com o assistido. Muitas vezes a gente quer assistir a pessoa, né? Coloca, muitas vezes fala assim, olha, que aconteça o melhor para todos, joga as melhores energias e sai fora. Vamos ver se melhora para não perturbar mais a gente naquele momento. E a assistência, o polinômio, dá essa visão bem profissional, né? A gente poder acompanhar a pessoa, muitas vezes fechar um ciclo. Você assistiu, acolheu, encaminhou e depois checar, olha, realmente aquela escola lá é a melhor mesmo? Está dando resultado? Ou a gente vai precisar readequar? Então, esse processo da responsabilidade em relação ao assistido. E como inibidores, o processo da monovisão, uma visão pequena, né, só do mundinho nosso. Outro processo é a preguiça. Eu coloquei aqui porque eu vejo que no processo da assistência as pessoas às vezes têm preguiça de assistir. Porque a hora que a gente está debatendo o polinômio, a gente vê que dá trabalho, né? Então você tem que ter várias habilidades, são várias fases. Assistir, então, sai muito do processo, tanto que dá status, que a nossa sociedade vê isso como uma condição bem vista, faz parte, mas também como uma condição, muitas vezes, até religiosa, né? Que você vai lá, faz só uma oração para a pessoa, ou uma demanda e aquilo está resolvido. Não é bem assim. Então, um processo, muitas vezes, depois do desassédio, de verificar como é que a pessoa vai se sair, como é se aquilo, a tua assistência foi eficaz, né? Se a eficiência. Então, também como inibidor, o processo, muitas vezes, do desinteresse. O interesse, ele é mais egóico, e não a condição da pessoa. Eu gosto de contar uma historinha que, isso já tem um tempo, eu sempre gostava de ter a condição ali, ia chegar uma pessoa do meu convívio, e eu sabia que uma situação lá ia criar problema, a pessoa ia se incomodar, ia achar ruim. Eu falei, não, vou assistir aqui a pessoa, vou lá, vou consertar o negócio, deixar tudo certo. Aí o que aconteceu? A pessoa chegou e deu problema. Eu falei, não é possível, né? Onde foi que eu errei, né? Então deu problema igual, e eu fiquei pensando, refletindo assim, sinceramente, cheguei à conclusão que a minha intenção, muitas vezes, naquele caso ali, era a pessoa não me perturbar mesmo. Eu queria assistir para não encher meu saco. E não para ver a pessoa bem. Então, no processo da assistência, eu quero assistir a pessoa para que ela se sinta melhor, sinta feliz, ou eu estou fazendo assistência pensando em mim. Então, eu vejo também que esse processo da intenção no processo de assistir vai um pouquinho além do que a gente está acostumado em relação à assistência. Isso me fez mudar e reperspectivar todo o processo de assistência ou na abordagem quando a gente fala em assistência. Outro ponto também, gente, dentro dessa condição do polinômio, é que 50% é responsabilidade, vamos dizer assim, se a gente pode chamar assim, do assistente, mas 50% a responsabilidade é do assistido. Na hora do encaminhamento, na hora da prática, quem vai colocar a mão na massa é o assistido. Não tem como o assistente fazer pelo assistido. Aí começa a dar os problemas, né? Então, como é que a pessoa vai se sair ali? Você pode acompanhar, motivar, ficar de olho, mas quem vai colocar a mão na massa é o assistido. Então, aqui vem outro aspecto também. O quanto que, muitas vezes,
o grande processo da assistência é você tirar o time de campo. A pessoa realmente não está interessada ou não está apta naquele momento a fazer uma reciclagem mais definitiva e muitas vezes ela não quer, não tem interesse. Então, essa condição também da sabedoria do assistente poder tirar o time de campo, né? E eu defini aqui 3 aspectos para a gente pensar e aplicar o polinômio da interassistência. Um deles é o extrafísico, aí fica bem claro essa separação do polinômio. Então, o acolhimento se dá através das suas energias conscienciais, através da sua autoridade moral, seu processo de aglutinação, atração, muitas vezes das consciências, né? A orientação se dá também pelo seu exemplarismo, como é que você penseniza, como é que você age no seu dia a dia. Então, os amparadores trazem aquela consciência, no caso da TENEPS, para ser acolhida e orientada. E o encaminhamento, quem faz é o amparador extrafísico, ele que tem essa cosmovisão, essa visão de conjunto para levar, no caso ali, a Consciex, né, e atender a própria Consim, que está na TENEPS, para o encaminhamento. Então, o follow-up muitas vezes vai depender do nosso parapsiquismo, mas o amparador também dá continuidade. Ou seja, um trabalho de assistência jamais é com uma pessoa sozinha. É sempre um processo da equipe intrafísica e da equipex, da equipe extrafísica. Então, esse é outro ponto também, a gente entender o nosso papel dentro desse mecanismo como mini peça. Então, o papel da mini peça dentro do maxi mecanismo. Aí eu coloquei também um outro aspecto, que seria mais intrafísico, né? Só de maneira didática, porque não se separa o intrafísico do extrafísico, ou seja, a multidimensionalidade, quando você vai acolher uma pessoa, muitas vezes no intrafísico, uma demanda, por exemplo, financeira que a pessoa tem. Então, você vai criar um ambiente ali com ela, conversar, ver se tem abertura, ver se você pode ajudar a pessoa. No processo da orientação, você vai falar um pouco da sua experiência. E no encaminhamento é a prática. Então, vamos anotar tudo, vamos aqui, vai passar planilha para a pessoa, para ela passar a se organizar. Às vezes, você vai ter que arrumar ali um emprego para ela ou ajudar. Então, por isso, o processo do networking. Liga para um amigo seu, manda um currículo para outro. Então, e depois o acompanhamento, verificar se aquilo está dando efeito. Então, a assistência, eu queria deixar bem claro que é esse processo muito mais amplo, muitas vezes, do que a gente só ali falar uma coisa e a gente falar, eu assisti a pessoa. Será? Né? Então, ele é um processo mais completo, vamos dizer assim. E outro aspecto também que eu queria assim, sugerir, no meu caso funciona muito, é você aplicar o polinômio para as suas assistências pessoais, as suas demandas pessoais. Então, assim, uma área que você tem conflito, primeiro você vai acolher o conflito. Acolher, o que significa isso? Aceitar, admitir, começar a ler sobre aquilo, ver como é que funciona. Você se pesquisar uma relação direta do polinômio da interassistência com o processo da autopesquisa também. Então, a pessoa ela vai começar a se conhecer. Esse que é o processo do acolhimento. Depois ela vai pegar aquela situação e vai estudar, é a orientação. Procurar as pessoas que já conhecem sobre aquele assunto, aquela demanda, seja um consciência terapeuta, seja um curso, seja uma aula, seja uma pesquisa mais aprofundada no processo de orientação. O encaminhamento, ela vai ver como que ela vai colocar a mão na massa para resolver aquela questão. E depois o follow-up, checar se aquilo está dando certo, se funcionou, quais são os reajustes. Por quê? Porque a gente tem uma tendência, muitas vezes, de prolongar um processo nosso, um problema, um conflito, sem também aplicar essa condição mais profissional para assistir ou resolver um problema. Então, eu preparei essa primeira parte, assim, mais como algumas ideias, né, esses aspectos facilitadores e inibidores para a gente poder debater. E outra questão que a gente tem uma dinâmica que a gente trabalha o polinômio da interassistência. Então, a gente está tendo várias vivências e também como que a gente pode desenvolver o parapsiquismo para ajudar o polinômio da interassistência. Então, nessa dinâmica, ela ocorre todas as terças, 19h30 às 22 horas, no Salão das Dinâmicas. A primeira semana, a gente trabalha com acolhimento.
Então, aos moldes do acoplamentário, é feito um acoplamento energético através da clarividência, onde a gente acolhe os concierges. Vocês devem ter recebido aí um questionário, esse questionário é o que a gente aplica na dinâmica. Então, eu trouxe também, isso é para vocês avaliarem, porque o objetivo também é avaliar, aprofundar na assistência. Que tipo de concierges ou consinho eu atendo? Qual é o holopensene? Qual é o tipo de aglutinação ou atração que eu faço das pessoas? Quem são meus amigos? O que eles gostam, né? Como é que funciona essas inter-relações? E não só ali doar energia sem participar de modo mais lúcido e ativo do processo. Então, a primeira semana é esse processo do acolhimento, o debate também. Na segunda semana, a gente faz a orientação através do arco voltaico. Então, os participantes vão fazendo arco voltaico e, de novo, o que falaram, o que não falaram ali no processo da orientação. Como é que eu vou dar o feedback? Como é que eu consegui entrar no micro-universo da pessoa? Qual que é o ponto essencial para eu falar e ajudar aquela pessoa naquele momento? Junto aí com os amparadores. Aí o encaminhamento é uma parte de campo, né, com energização. Aí a gente já tem uma interação mais ampla com os amparadores também. E o último, o follow-up, através da projeção, para a gente tentar checar a nossa interassistência. Aí eu listei aqui também, né, que tipo de vivências a gente pode começar a ter, tanto com a hora que a gente começa a pensar na assistência através do polinômio mais aprofundada, como no processo da própria dinâmica. Então, compreender os holopensenes de interassistência, esse é um objetivo grande, mapear a sinalética da isca lúcida interassistencial. Então, a professora Sandra ajuda a gente também nesse sentido, com o livro. Vivência das dinâmicas diferentes, né, em cada semana. Por que isso? Cada pessoa, às vezes, ela também tem habilidade numa fase. São pessoas que são muito boas no processo do acolhimento. Então, ela já tem a facilidade de conversar, de interagir. Geralmente são pessoas que sorriem mais, ela já faz o rapport mais fácil. Outras, no processo da interlocução, a comunicabilidade também bem avançada. Então, ela sabe usar a palavra certa no momento certo, como falar, como abordar. Apesar delas estarem interrelacionadas, às vezes a pessoa tem habilidade ou dificuldade numa fase. Essa parte, muitas vezes, do encaminhamento, né? Qual que é o nível de conhecimento que ela tem para encaminhar a pessoa. Então, ela vai precisar de cosmovisão, amplitude, intelectualidade. E o último, follow-up, também o acompanhamento, a pessoa, muitas vezes, que liga, dá um feedback, sempre está ali de olho, está acompanhando e tudo mais. Então, a hora que a gente define as fases, ajuda a gente ou a desenvolver mais um aspecto que a gente precise, ou dar valor também naquilo que você tem maior facilidade. Autoconscientização interassistencial, aumento da ectoplasmia. Então, o domínio das energias no processo da assistência do polinômio também é condição sine qua non, né? No processo tanto da assim quanto da desassim. E a ectoplasmia da pessoa só aumenta ou vai aumentando a força presencial dela à medida que ela vai desenvolvendo o processo também interassistencial. E o aumento do rapport com os amparadores. O que mais chama a atenção dos amparadores é o nível ou a sua qualificação assistencial. Então, eu queria também a gente começar a debater esses temas, abrir para quem estiver interessado nesses aspectos, não vou ampliando aqui para a gente debater. Pessoal, nós vamos fazer a relação das pessoas que queiram fazer perguntas. Então, como ainda ninguém tem pergunta, eu tenho algumas questões que eu anotei sobre a questão do polinômio, né? Também tirei aí da leitura e do estudo que eu acabei fazendo e refletindo também. Questões. Você é um bom host, anfitrião evolutivo, ou bate a porta na cara de quem aparece? Qual é o nível de acolhimento da sua proex atual?
Essa é outra condição também para a gente pensar. E outra também, quais são os megatrafares que me impedem de ser líder interassistencial hoje? Porque o aspecto, muitas vezes, e o objetivo principal de desenvolver também o polinômio da interassistência é o processo da pré-intermissão, né? A gente se preparar para fazer os resgates na baratrosfera e o processo da liderança interassistencial também. Deixa eu ver aqui. Patrícia, posso fazer uma pergunta? Pode. Do que vocês têm visto na dinâmica, do que você tem acompanhado, o que você acha que é a nossa maior dificuldade da CCCI dentro desse polinômio? Qual fase? Eu acho, na verdade, que são as duas primeiras fases, aí eu diria que é o acolhimento. Por quê? Não acontece a orientação, né, sem o acolhimento. As pessoas, às vezes, querem ir direto para a orientação, né? Então, alguém está falando que assistência até há uma prontidão assistencial, mas para você falar tudo que você queria falar ali, no caso, para a pessoa, o que você acha da pessoa. E não, muitas vezes não há pouca pergunta, pouca interação mesmo. Então eu vejo que o acolhimento é o aspecto que mais pega, né? Então esse processo do social mesmo, do convívio, às vezes a pessoa passa do lado da outra, nem cumprimenta direito, né? Muitas vezes não há aquele processo do acolhimento. E quem diz que às vezes ali toda oportunidade, todo encontro é uma oportunidade de um processo interassistencial mais amplo, né? Dessa conexão que os amparadores ficam esperando para que a pessoa, muitas vezes, chegue. Então, por exemplo, um dos aspectos que eu vejo no acolhimento, as pessoas se irritam muito facilmente com o outro. Então, chega a pessoa, ela fala, nossa, como é que pode a pessoa agir dessa maneira? Não que a pessoa está agindo certo, está errado. Mas a hora que você fica irritado, indignado, já acabou o acolhimento, né? Aquilo já foi para outra condição, às vezes até um processo de assédio mesmo. Então, eu vejo que o acolhimento, a gente é uma palavra muito fácil, dócil aos nossos ouvidos, né? Mas eu acho que na prática a gente entender o que envolve o acolhimento é um pouquinho mais amplo. Não sei se Se você para no acolhimento, você não faz mais nenhuma outra etapa, né? Não faz outra etapa. Então, a pessoa acha que ela está assistindo, né, dando as orientações ali, falando, ela acha que está fazendo tares, mas sem acolhimento, eu acho que para por ali. Até porque os amparadores, né, têm um processo de paciência, de acolhimento muito grande, assim. Eu vejo que essa coisa de abrir as portas, né, para o acolhimento, assim, eu acho que a gente precisa aprofundar mesmo. Né? Até entre a gente. E outra coisa, a gente teve a conscienciologia, se a gente não tomar cuidado, ela dá, vamos dizer assim, suporte, situações para a pessoa sempre usar uma justificativa. Fulano está assediado. Essa é outra coisa. Né? Eu hoje não estou bem, estou assediado. Então, por isso que eu estava falando, em termos de inibidores, o processo da arrogância, do saber, uma soberba, eu acho que é o que ainda contagia todos nós, assim, ainda dentro da CCCI. E, né? Às vezes é uma característica dos intermissivistas, né? Que a gente Exatamente. Agora, eu penso assim, vê se você concorda. O professor Valdo reforçou muito essa parte da TAS, do esclarecimento, né? Que é um dos elementos do polinômio, talvez por essa nossa característica, né? De TACOM do passado. Uhum. Então, a primeira abordagem, né, mais terapêutica, é reforçar só a parte do esclarecimento, do conhecimento, do estudo, né? E agora a gente tem, né, que virar a atenção para os outros, para as outras etapas da assistência. Né? Em especial, o que você falou, eu achei muito interessante, a TACOM, o acolhimento, no fundo, é uma TACOM de alto nível, né? Uhum. Não deixa de ser. Então, dentro desse complexo assistencial, há espaço para TACOM inicial, que é o acolhimento, né? E para TARES também, que é o restante, né? E outra coisa, né? Não dá para a gente ter a priorismo, que é a condição. Ver o que é a consciência que chegou ali, ou a abordagem, o que ela precisa, e não o que a gente acha. Então, a TARES também é uma confusão, igual eu estava falando da Pensata, né, que eu li, eu vou ler de novo, acho que vale a pena a gente ler, que é assim, existe a tendência de a consciência assistente
adquirir tamanha autoconfiança que coloca-se em patamar acima do assistido, com prepotência e arrogância na interlocução. É preciso usar a pedra não para jogá-la, mas para poli-la. A Thares, às vezes, pode ser antipática, contudo, não pode ser ofensiva. Então, é uma diferença muito grande entre ofensividade e antipatia. Ou a gente não pode esquecer que o assistido, alguém que bate na sua porta, está pedindo socorro. E às vezes ele está, muitas vezes, querendo fugir da sua própria consciência. É um processo dos seus trafares, ele quer aliviar aquilo ali. Então há uma resistência também, é inevitável. Então eu vejo que a gente fez muito TACOM e até a Thares, no processo que você tocou, que a Thares é alguma coisa que vai mexer com a renovação definitiva. Esse é outro ponto. A gente fala e não chega no ponto também, né? Então, assim, não adianta nada você, às vezes, fazer um discurso ótimo, mas o que a pessoa precisa, o Thares, naquele ponto no gode, a gente também tem dificuldade de tocar. Então, no processo da orientação, a gente fala, eu vi isso, acho melhor aquilo, né? Acho que você devia pensar, estudar sobre esse tema. Mas por quê? Para quê? Por que muitas vezes está chegando ali para dar um feedback mais direto para a pessoa, né? Então, e aí, dentro da leitura também que eu fiz da pré-intermissiologia, o professor Valdo comenta, né, que a pessoa mais complicada da nossa família, mais difícil em ser abordada, você deveria treinar no processo da interassistência do polinômio, porque na baratrosfera, na intermissão, depois que a gente dessomar, são as mais fáceis que a gente vai lidar. Então, como é que é essa condição de você realmente entrar no processo da interassistência? Né? Eu vejo assim que outro aspecto também, Eduardo, de dificuldade, como eu tinha falado, é uma certa preguiça também, entendeu? A pessoa fica cansada. E assim, para a gente pensar, né? A assistência, seja com quem for, o primeiro passo é você escutar e o que vai acontecer? Vai ocorrer a assimilação. É inevitável. Se você vai assimilar de uma pessoa que está, no caso ali, precisando, está doente, está com dor, está irritado, a primeira coisa que você vai sentir é o mal-estar dela, tá certo? Então, esse incômodo as pessoas às vezes não estão dispostas a sentir, não tem outra maneira. No processo da interassistência, do acolhimento, você passa a sentir o incômodo ali muitas vezes, mas você sabe que não é seu, né? Então, não muda a sua maneira de pensar. E aquele incômodo, muitas vezes, no processo da interação, a pessoa está passando a sentir o bem-estar, muitas vezes, que você pode passar, ou uma tranquilidade, ou uma autoridade moral que você tem. Então, há uma troca, uma interfusão. É por isso que chama interassistência, e é 50% de cada lado, como a gente estava falando. Então, eu acho que falta também entender o mecanismo da assistência. E aí eu acho que o nosso passado é bastante religioso mesmo. Porque a gente acha que tem uma visão, acho que muito pequena ainda, tacanha, do que envolve assistência. O profissional da assistência, ele precisa compreender o que envolve esse processo assistencial. Então, vou assimilar, vou sentir o mal-estar, sei que aquilo não é meu, aquilo vai passar, né? Às vezes a consciência que está acoplada com você, ela está quantos anos, séculos, até milênios sentindo aquele mal-estar. E você vai dar a oportunidade dela criar uma parasinapse de um bem-estar que ela não sentia há muito tempo. Ela nem tem sinapse daquilo. Então, esse entendimento, essa compreensão muda tudo. Depois disso, o que eu vou fazer com isso? Vou desassimilar, também dá trabalho. Às vezes a pessoa ela vai ter que movimentar suas energias, ela vai ter que fazer caminhadas, né, exercícios físicos, dependendo do nível da assistência, ela vai ter que ter muito claro, e aí é inevitável o processo da autopesquisa dentro do polinômio, a meta dela ou a mega meta, o que é aquilo, avalie os ganhos do ponto de vista daquela responsabilidade, para daí ela poder fazer o acolhimento. Então, eu acho que a gente é muito amador ainda, sabe? A gente chega, vai assistir, mete a mão na massa, sai às vezes piada e nunca mais quer saber daquilo, né? Então, dentro da dinâmica eu vejo isso também. A gente consegue
debater, e o bem-estar depois do processo, quando a assistência ocorre, ele é muito grande. Então, esse é outro ponto também. Mesmo que a gente está habituado a isso, vai experimentando, porque se você começar a sentir esse bem-estar, você quer aumentar. Tem um outro ponto também, o professor Valdo comenta, em várias coisas que eu li, a TENEPS, ela não é igual à questão profissional. Então, olha só, a assistência até profissional, quanto mais você faz aquilo, mais você vai ficando experiente e vai fazendo aquilo com os pés nas costas. Então, você vai ficando veterano, vamos dizer, na situação. Ou seja, fica mais fácil. Já chega a pessoa, você já faz aquilo de maneira mais... A TENEPS não. Ela, o polinômio da interassistência, ele tende a aumentar. Então, antes você assistia 10 pessoas, né, tranquilinhas, vamos dizer assim, com probleminhas básicos. Depois que você dá conta daquilo, eles vão trazer 3 ali um pouquinho piores para você começar. Então, a TENEPS, o processo da interassistência, é sempre um desafio evolutivo. Ali a pouco traz uma bem braba, para ver como é que você vai sair. Aí você deu conta, já dá para trazer 3, né? Agora já dá para trazer 10. Então, há uma ilusão também da nossa parte de achar que você vai assistir ou fazer tudo correndo para ficar tranquilo, aliviado, que não vai ter mais problema. E quando que você muda ou melhora isso? Quando chega na condição da desperdiciidade. Né? É a hora que você já começa até a fazer o contrário, né? Procurar o assistido é a consciência remédio, como a gente fala. Você descobriu o remédio antes daquela consciência. Então, você passa, muitas vezes, ali a inverter a situação. Então, eu acho que também falta uma cosmovisão em relação ao processo também profissional assistencial. Como assim? Eu via muito, eu também passei por isso, né? Todos nós sabemos que esses últimos 2 anos foram anos bastante difíceis, né? Tanto na CI, quanto no Brasil, quanto na vida pessoal, no mundo. Por que será, né? Então a gente fala, nossa, está difícil, tem uma tendência a reclamar, a respirar profundamente, tudo mais, porque falta uma compreensão maior da própria Reubex. Se a gente está no meio da Reubex, que é a reurbanização mesmo, extrafísica, as conselhos estão nascendo, o pessoal que estava ali parado na baratrosfera, né? E a tendência é se aumentar. Então, o que a gente tem como oportunidade, como intermissivista, se preparar como líderes assistenciais para o processo de resgate à baratrosfera. Então, aqui é o laboratório perfeito, é o vestibular, né, para a gente vivenciar. Então, se você compreende, você para de reclamar e começa, muitas vezes, a procurar entender. Olha, aqui está mostrando, tem uma fissura aqui. Será que se eu resolver essa fissura, eu vou me sair melhor, tanto aqui quanto depois na baratrosfera? Então, o domínio energético meu está ruim, eu não estou sabendo me desassimilar, blindar. O que eu tenho que dar mais atenção? Aplicar o polinômio ali, como eu tinha falado, né? Para você desenvolver aquele aspecto também. Então, esse é outro ponto também. Acho que isso só faz parte da pré-intermissiologia, né? Pré-intermissiologia. Para depois ser o assistente profissional que a gente quer lá. Você não pode esquecer isso. Eu acho que quem já admitiu que é um intermissivista, qual é o papel do intermissivista? Qual é o meu papel aqui? Qual é a oportunidade que eu estou tendo única aqui, né? Tanto de aprender a desenvolver esses aspectos, a dar mais atenção ao processo do polinômio da interassistência e usar isso a nosso favor, né? Então, acho que há esse processo da compreensão mesmo das fases do polinômio, do momento evolutivo nosso, ele é crucial para a gente poder acolher melhor tanto os intermissivistas quanto os outros. já está na minha vez aí? Como que é? Não sei se ela tem. Então, é assim, Patrícia, parabéns aí pela sua exposição. Eu queria fazer 2 perguntas. Uma relacionada ao acolhimento, né, que está sendo discutido agora. E eu concordo com o Eduardo, com você, quando vocês falaram, né, que a gente tem essa dificuldade, né, do acolhimento. E eu tenho lido alguns livros, por exemplo, sobre generosidade, sobre as pessoas que são, assim, que querem realmente trabalhar com essa parte mais afetuosa, mais afetiva.
E a maioria reclama, ou, na verdade, expõe uma situação da realidade, que as pessoas que demonstram mais afeto, ou que demonstram mais generosidade, às vezes elas são tidas como bobas, como aquela pessoa bobinha, né? Ela é ingênua, né? E por quê? Por causa desse ranço religioso, um processo todo que vem do passado. Agora, o nosso desafio é justamente o que você falou, quer dizer, como você conseguia acolher. E eu comecei a lembrar aqui daquela aula que a gente dá, né, na projeciologia, da questão da abordagem extrafísica, que tem lá no projeciologia, né? Abordar a consciência extrafísica como se você fosse um professor, como se fosse um enfermeiro, a mãe, o pai daquela pessoa, né? Então, agora vendo essa nossa condição, né, que a gente, na verdade, vai acolher tanto intra como extrafisicamente, eu estou pensando aqui que, de repente, isso, na verdade, é uma estratégia de você criar um elo de confiança, porque você vai fazer a abordagem afetuosa com a pessoa, ela vai sentir que você tem confiança nela, aí não é que você vai assoprar e depois morder, né? Que nem o professor falava, né? Primeiro você assopra, depois você morde, ou morde e assopra. Mas assim, você vai criar um elo de confiança e ela vai, na orientação, provavelmente, quando você cria esse elo de confiança, vai te escutar muito mais do que você chegar seco, né, na situação. O que você pensa disso? De repente pode ser isso? E existe também, você falando aí, eu lembrei, a nuances do acolhimento, que é você fazer com que a pessoa se sinta útil. Isso. Então, sai um pouco desse processo até de ser bobinho e tudo mais, porque é a hora que a pessoa, você dá a oportunidade, por exemplo, dela fazer um trabalho, né, dela ir ali e fazer alguma coisa que ela não estava acostumada, porque você falou da relação de confiança, né? Então, por exemplo, também lembrando, uma coisa que me chama muita atenção do processo do polinômio, quando a gente chegou, eu comentei isso aqui no início, pela primeira vez na conscienciologia, né, no caso eu cheguei no IPC, como é que podia as pessoas olharem para você e confiar mais em você do que você mesmo? Né? Acho que todo mundo passou por isso. Então a pessoa falava, não, vem aqui, faz isso aqui, que você liga lá, chama as pessoas. Você falava, eu? Não, vai lá. Então, assim, esse é um acolhimento, às vezes, muito mais amplo do que até um processo, no caso de TACOM, ou de você colocar. Então, assim, você mostrar para a pessoa também que ela pode ser confiável, que ela vai aprender, que ela vai desenvolver. E, às vezes, eu vejo no processo do contraponto da arrogância, a pessoa, ela é veterana e ela quer fazer só ela, não abre espaço para as pessoas. Então, o acolhimento também é a gente saber abrir espaço para que as pessoas possam fazer, ou de maneira errada e tudo mais. Eu tive uma vivência há muito tempo no Holociclo, eu gosto de contar isso com o professor Valdo, que tinha as pessoas lá, eu fiz parte um pouquinho lá do fichamento. Então, você ia lá fazer o fichamento e era a maior dificuldade, né? Você fichar um livrão, um dicionário, ficar contando, pedir a conta e tinha o passo a passo lá. E era um finalzinho e eu escutei uma das pessoas que faziam a revisão e falava, nossa, professor Valdo, deu o maior trabalho fazer a revisão desses fichamentos. Eu sozinha tinha feito o dobro e tinha feito muito mais rápido, porque fazer a revisão de tudo eu perdi muito mais tempo. Aí o professor Valdo olhou para a pessoa e falou assim, mas nós estamos aqui pelas pessoas. Se eu fosse fazer tudo sozinho, eu nem abri isso aqui, eu ia fazer muito mais rápido que todo mundo aqui. Então, nós estamos aqui porque nós precisamos assistir as pessoas, ou seja, elas aprenderem a fazer, no caso, o fichamento. Não é para ver quem faz melhor ou mais rápido, ou o serviço precisa ser feito. Então, isso muda tudo no processo do acolhimento. Então, às vezes, o acolhimento é você criar ambiente para que as pessoas possam exercitar os seus trafores. Então, é isso que eu penso também. Então, sai um pouquinho dessa visão. Agora, a visão da crítica, né, das suas atitudes, até cosmoéticas, a gente não pode esquecer que a nossa socinha, a nossa sociedade, ela é muito patológica e, além do mais, ela me fugiu a palavra, ela valoriza a patologia. Ela faz apologia a todas as patologias existentes. O pessoal bate palma, se sente bem com a patologia. Então, esse é outro ponto também. Então, se você tem claro quem é você e qual é o seu papel aqui, primeiro, você vai ser totalmente diferente das pessoas que você conhece, do seu ciclo familiar, do seu ciclo social, do seu ciclo de trabalho. Você é uma pessoa totalmente esquisita, boba,
estranho e tudo mais. Não tem problema. Isso não pode te afetar, né? Agora, em relação à orientação, eu queria que você fizesse uma correlação com a questão da especialidade dos intermissivistas e das ICs. Como isso pode também ter essa relação? Então, eu acho que até vai um pouquinho mais para o encaminhamento, porque, pelo que eu entendo, a orientação é aquilo que eu falei, é a hora que você vai tocar no nó-God da pessoa para mostrar a renovação que ela pode ter, o melhor que ela pode dar dela mesma. Então, você vai fazer atalhos ali, né, e mostrar a reciclagem definitiva para ela, que aquilo não está valendo mais a pena o que ela está fazendo. E o encaminhamento, aí sim, a especialidade, onde a pessoa é boa dentro do processo, é a hora que ela vai colocar a mão na massa. O senhor está falando, ela tem que ter uma cosmovisão das habilidades, não é porque eu trabalho em determinada IC que eu vou querer colocar a pessoa do meu lado. Quando a gente identifica que a pessoa é boa, a gente quer colocar do lado. E quando a gente identifica que a pessoa tem dificuldade, a gente manda para alguém. Manda lá para não sei quem, não é assim que a gente faz? Então, olha só, vamos mandar para o IC, vamos mandar lá para a Apex, para alguém que vai dar um jeito aí com você, vai te orientar melhor. Então, eu acho que você ver o que é melhor para a pessoa nesse processo da orientação eu vejo que, na verdade, ela é cíclica, né? Eu penso que a orientação, ela começa com um encaminhamento, alguma coisa assim, mas também, por exemplo, se você ela for permeia, pensar... né, permeia, né? A gente quer falar de uma forma didática, né? Mas, de repente, ela tem uns ciclos. Porque, por exemplo, vamos supor, determinada pessoa está com um problema, ela sabe que ela tem aquela questão, né? E alguém precisa mexer no nó-górdio dela. Quem é a melhor pessoa para mexer no nó-górdio? De repente, aquele especialista do tema, perfeito. porque aí a pessoa vai escutar mais, né? Porque ela tem autoridade moral, aquela pessoa já é nesse sentido, né? Mas também tem essa outra questão, como você falou, que, de repente, em algum momento, alguém vai encaminhar essa pessoa para continuar o trabalho, para ela ser voluntária, para ela ser pesquisadora, né? Acho que é por aí. Muito obrigada. Acho que até um exemplo disso é aquela lista que o professor Waldo colocou da exemplologia. Que a ideia, quando ele fez aquele debate aqui dentro do tertuliário, e pegou alguns exemplos a partir da definição do grupo, ele falou, no futuro, os intermissivistas eles vão chegar, eles vão olhar e falar assim, quem é essa pessoa aqui que é especialista em consciência-terapia? Quem é essa pessoa que é especialista na área X? E ela vai buscar esse especialista, né? Então, porque o especialista ele vai ter a autoridade moral para fazer pôr o dedo no nó-górdio, às vezes, com mais precisão, né? Então, acho que tem muita dessa relação. Eu estava pensando no que você estava conversando com o Eduardo sobre o acolhimento, né? E aí, o raciocínio que eu estava fazendo era o seguinte, dentro da pré-intermissiologia, você tem um número grande de consciências energívoras complicadas, que agora tem holochakra, né? Tem energossoma. Então, a pressão aumenta porque esse povo ganhou um veículo a mais, né? Assim, como se fosse assim, bem simples, mas assim... agora está do lado. Então, até que ponto essa dificuldade de acolhimento, que às vezes a gente tem, né, algumas pessoas têm em maior ou menor grau, se deve a uma inépcia, uma dificuldade com o parapsiquismo, com a projetabilidade, com a questão energética, a pessoa rechaça porque também não investe no domínio maior. Eu queria que você aprofundasse, colocasse o que você vê dessa questão. Sabe? Porque aí começa a ficar muito próximo, né? Antes estava noutra dimensão, assim. Agora já ressomou e tem energia. Até vou ler uma pensata que tem a ver com esse tema e depois a gente pode debater, aprofundar. É da pré-intermissão mesmo, está na página 1348, quem depois quiser aprofundar. Então, o mais inteligente é, aprender a trabalhar com as energias conscienciais, ECs, hoje, pois precisará de tal desenvoltura interassistencial na próxima intermissão quanto aos resgates extrafísicos. Então... A ação que você estava falando, o pessoal... a gente reclama muito do acolhimento. Eu acho que reclama ainda por incompetência parapsíquica. Exatamente. Então, é isso que eu estava querendo ver o que você achava. Que é o processo da desassimilação e assimilação. Entender esse aspecto, muitas vezes, e... isso que você falou, Ana, é muito assim, sério, porque como a gente vai atender as pessoas, né, mais doentes, aquela energia ela é mais densa também. Agora tem, né? Exatamente. Então, você muitas vezes vai ter que aprender a lidar com aquilo ali, como é que você vai sair
com um processo de competência mesmo energética. E aí vem o processo de cuidado, como a gente estava debatendo, né, com o sono, exercício físico, bom sono, e aí bate na organização pessoal, né, não tem jeito. Então, essa coisa também, eu lendo sobre a pré-intermissão, tem uma necessidade nossa muito grande, ele fala muito de culpa no cartório, né? Por isso que a gente, às vezes, ele fala assim, olha, quando você sente os ombros pesados, é porque ainda há um nível de culpa no cartório, na interação, relação. Então, tem outros componentes aí, né? Então, todos nós temos esse processo de culpa no cartório e há uma urgência da gente, essa ansiedade também que a gente sente, enquanto a gente não for para a intermissão mesmo, a próstata, em fazer os resgates, eu acho que isso não vai melhorar. Essa é a minha avaliação dentro de tudo que eu estudei. Então, assim, a gente tem que ter essa compreensão, essa competência e com isso dar uma desacelerada, porque daí essa urgência interna que a gente tem, a gente começa a querer assumir tudo, fazer muita coisa junto, né? A gente tem que dominar a energia, tem que ter NEPs, tem o sexo diário, tem a dupla, tem a organização pessoal, tem que escrever o livro e às vezes tentar ver dentro do nosso espaço quais são as prioridades. E prioridade é devagar, aquilo ali, melhorando, mexendo com o básico para a gente poder enfrentar essa situação. Então eu vejo isso também. A gente também tem uma compreensão de como a gente funciona como intermissivista. Tem uma outra aqui, olha só. A grande plástica reparadora está sendo feita aos ex-queimados do incêndio resgatado da baratrosfera, hoje intermissivistas, somos nós, né? E se preparando para a liderança assistencial na próxima intermissão. Então, é bem isso, a gente estava ali numa condição, né? Nós somos resgatados e mais na frente ele vai pegando mais pesado. Fala que nós éramos ex-mega assediadores, né? E esse é o fato. Fez a viragem, teve a oportunidade de fazer um curso intermissivo. Então, como lidar também com... É um conflito interno, né? Eu vejo muitos os intermissivistas, às vezes eles se acham muito bom, e a pouco ele se acha uma droga, péssimo, né? Eu não estou fazendo nada direito. Então, esse conflito também eu acho que faz parte desse processo. A gente era mega assediador, estava na baratrosfera, foi resgatado, salvo do incêndio, todo queimado, né? Então, trataram mais ou menos, a gente está aqui para poder resgatar amanhã as consciências que estavam como nós. Tem duas questões que eu estava pensando nisso aí. Uma é a projeção lúcida. Então, antes ainda tinha um apoio o professor Valdo, né? Isso aqui está acontecendo, eu estou percebendo, o que você está vendo? Agora não tem mais. Quem tem que ver é a gente fora. Então, eu acho que, assim, pelo menos para mim, nunca houve uma motivação tão grande para sair do corpo, entendeu? Para enxergar essas coisas. E a outra coisa que eu estava fazendo as contas é que nessa época aí bem ruim, Idade Média, monarquia, essas coisas todas, dá umas 8 a 10 vidas, se a gente pensar que a gente vivia de 35, 40 anos. É muito pouco. É isso que exatamente o que você falou. Estava todo mundo na patologia, e agora vai lá, arruma, faz, né, dá uma garibada, vai fazer assistência, vai fazer... E eu acho assim, a gente não carregar tanto nas tintas, nem de um lado ou no outro, é ver a realidade como ela é, né? Então, essa competência parapsíquica tem a ver com isso, com autopesquisa também, né? Porque tem 2 pontos. Um é você saber desdramatizar a situação. Olha só, eu era mega assediador, tenho culpa no cara, tudo certo. Vou continuar a ser isso? Não quero mais. Estou tendo a oportunidade, por isso que essa vida é vida mega crítica. Então, independente do que a gente fez, o que passou, nunca a gente teve tantas possibilidades e oportunidades, né, que o professor Valdo deixou, de tantas técnicas, trabalhos com energia, desenvolvimento para psiquismo. A gente recebeu, o pessoal das dinâmicas, né, uma pontuação de como foi a dinâmica esse ano. E aquilo choca a gente, né? O número, agora eu não vou lembrar exatamente, depois dá para a gente abrir aí e eu falo para vocês, Marcelo. Então, assim, são milhares de atendimentos no ano, milhares pontuais ali. Então, assim, por um outro lado, a gente está tendo a oportunidade de desenvolver o parapsiquismo, de fazer a interassistência, desenvolver o polinômio da interassistência para
Então não adianta a gente carregar na nem sentir a pior pessoa do planeta, né? Porque a gente errou no passado, e também sentir o máximo para começar, eu fiz curso intermissivo, né? Menos, vamos em frente. Então tem esse ponto. O Marcelo viu aqui, foram 11 mil atendimentos nas dinâmicas parapsíquicas do CAEC aqui. Fora outras de outros locais, num ano. 11 mil pessoas que passaram ali em cada atendimento. Então, às vezes, nem a gente tem essa visão também do trabalho que está sendo feito, o que a gente está bancando para tirar proveito. Aí a gente começa a ver, nessa compreensão, que realmente não há espaço para reclamações e tudo mais. E outra coisa, Ana, que você comentou, que é muito séria, quem tiver antenado, né, como o professor Valdo está aqui, com quem que os amparadores vão contar? Então, a pessoa vai ter a oportunidade de desenvolver o parapsiquismo muito mais. Outra coisa, ao longo do tempo. Hoje, eu acho que daqui 5, 10 anos, a gente vai estar muito diferente se a gente assumir a nossa autonomia mesmo, consciencial, desenvolver todo o processo interassistencial que a gente está fazendo. Há um investimento, eu percebo assim, dos amparadores muito grandes. Né? Então, a gente vê, tinha uma outra frase que o professor Valdo comenta, no caso, amparadores completistas de proexes incompletistas. Então, amparador, gente, não precisa se preocupar, é o quanto que a gente consegue dar abertismo, oportunidade para esses amparadores chegarem. Patrícia, estou gostando muito da exposição e do que eu estou ouvindo dos colegas. Eu queria justamente no outro lado da medalha. Eu vim aqui como cobaia representando o assistido. Quando eu cheguei no dia 15 de agosto de 2010, no CAEX pela primeira vez, o que me impactou mais durante os 15 dias que eu passei aqui foi justamente o acolhimento. E no dia que eu fui embora, durante a tertúlia, eu fiz questão de pontuar isso e agradecer a cada um, os representantes de cada setor. Eu me lembro que eu falei da recepção primeiro, no caso era a Dalva, do café, era a Silvana, do holociclo, que era a Meracilde, a Miriam, na holoteca, depois no holociclo de novo, a Rosa Nader. Colega de quarto era Luiz Paes, eu creio que a turma conhece Luiz Paes, que é o antigo, todo ano ele vem umas 3, 4 vezes aqui, ele era de Fortaleza, ele mora em Fortaleza. Esse fraternismo, o Luiz Paes, por exemplo, o que ele fez? Eu estava fazendo TENEPS já. Quando eu vim para cá, já estava fazendo TENEPS. Eu fazia TENEPS às 9 horas da noite. Ele era meu colega de quarto. Como é que eu vou fazer TENEPS? Eu falei para ele que eu fazia TENEPS. Ele disse, que hora? Eu falei, às 9. Ele falou, não tem problema, eu fico lá fora até às 10. Depois que você terminar a TENEPS, você me chama. Chega no outro dia, no terceiro dia, chegou o Piccolo, o Felipe Piccolo. Mais um. O Luiz Paes foi conversar com ele e falou, olha, o Laurentino faz a TENEPS. Não, eu também faço. Eu faço de manhã. Ele faz que hora? Faz à noite. Então, nós combinamos. Eles ficavam fora até eu terminar a TENEPS. De madrugada, de manhãzinha, nós levantávamos e íamos fazer caminhada enquanto ele fazia TENEPS. Bom, no segundo dia que eu estava aqui, chegando na hora do almoço, que eu cheguei à tarde do dia anterior. Na hora do almoço, eu estava almoçando, conhecia ninguém. O professor Valdo terminou de almoçar, se levantou e veio até a mesa em que eu estava e começou a conversa comigo. De onde você vem, seu nome, o que você faz, o que você fez e tal, e apontou o dedo assim no meu nariz, dizendo, ele tinha o costume de fazer isso, você sabe quem trouxe você aqui? Eu falei, sei não. Aí ele falou, a Filipine.
Tá, relacionado com religião, claro, né? Depois, no holociclo, ele me encheu de livros, tratados e tudo mais. Eu fiz uma mini biblioteca às custas dele, né? Então, isso me fez sentir, naqueles 15 dias, num mundo completamente diferente do mundo em que eu vivia. Em que as pessoas estão preocupadas com tanta coisa e que às vezes esquecem. Bate numa pessoa, dá um encontrão e tudo mais, e às vezes até esquece de dizer desculpa. É a testemunha que eu quero dizer, a gente às vezes fala, nós temos ainda falhas aqui e ali, mas, olha, é importante o que se faz e dar valor a essas pessoas. Eu tenho certeza que se outros estivessem no mesmo lugar lá na recepção, iam me receber bem. Então, mas a gente só está aqui, Laurentino, porque todo mundo vivenciou isso. Então, esse é outro ponto também. Foi acolhido, igual eu falei, de alguma forma, as pessoas confiaram em você, mostrou. O que a gente precisa é valorizar isso e ampliar isso também. Porque depois que o Laurentino chegou aqui, mudou. Então, não quer dizer que acabou. É isso que até a Sandra estava comentando, ele é cíclico, o polinômio. Né? Às vezes há um outro momento de acolhimento. Acolhimento não é uma vez só. Esse é outro ponto também. Né? Então, a pessoa, às vezes, ela dava valor porque o professor Valdo pediu isso e aquilo. No lugar do professor Valdo, como que a gente vai acolher esse pessoal? Como é que a gente vai ficar de olho em... E outra coisa também, né? O nosso trabalho aqui, hoje, a gente valoriza aí o intermissivista, mas e as Concels, que amanhã são futuros intermissivistas? Como é que a gente tem essa visão também? Então, a pessoa chega meio ali, às vezes a pessoa tem um problema, mas eu acho muito legal aí que você comentou, porque realmente eu acho que o acolhimento que a gente recebia, tanto do professor Valdo, quanto cada pessoa que fez parte aí da nossa história, todo mundo foi muito bem acolhido. A gente tem isso aí, acho que dá para ser bem desenvolvido. Acho, né? Eu penso que esse acolhimento foi um dos starts de eu tomar a decisão de vir para cá. Com certeza. E tem um outro aspecto. E fazer a mesma coisa. É a gente replicar isso no nosso dia a dia também. Né? Então, eu vejo também aquilo que eu estava comentando. A maior reclamação são as pessoas, muitas vezes, na hora que volta para casa, para o trabalho, no trânsito, o nível de irritabilidade, às vezes incompreensão pelos demais. E outra coisa que eu escuto muito aqui é assim, na CCCI, aí essas pessoas são assim assado, fazem isso, como se fossem todos más e não tivessem defeitos, tivessem um problema. Então, ela também, do ponto de vista da religiosidade, endeusifica a pessoa, como se ela não fosse errar, né? Então, é igual uma pessoa da minha família, né, que falava assim, você é uma pessoa tão inteligente, você está tossindo? Oi? Mas a gente reage assim, parece um absurdo. Então, a pessoa, o que ela está querendo dizer? Você está sendo incoerente, você não podia estar com tosse, tinha que tomar cuidado. Na verdade, esse é o recado. Mas a gente age assim. Você é fulano de tal e está fazendo isso? Mas nós temos nossas dificuldades, né? Nossas situações e, às vezes, naquele ponto, precisa de um acolhimento. Bom, quer falar, Dani? Sim. Eu sou a próxima, não? Você falou? Sim. Tá. Eu gostei muito do tema, muito interessante. É nossa primeira preocupação, a interassistencialidade, não? E ante a pergunta que você fez de quem é a melhor pessoa para ajudar a outra ou a outros, eu me perguntava o seguinte: poderia ser possível que a melhor pessoa para ajudar seja aquela pessoa que tem, com a que você tem débitos e que estão, obviamente, muito próximos nesta vida, inclusive no dia a dia, não? Será que algo se vai poder fazer assim, mais que um profissional que primeiro tem que fazer o estudo, ver por onde vai essa pessoa? A outra pessoa já tem conexões muito claras de outras vidas. Essa era a minha pergunta. Pode ser? Sim, né? Até vou também colocar aqui uma pensata que acho que pode responder a pergunta e depois a gente aprofundar também.
Fazer assistência à pessoa mais doente da família demonstra o seu fôlego e capacidade terapêutica para os trabalhos dos resgatex na baratrosfera serem realizados na próxima intermissão. E esse é outro. Cômico ou tragicômico é quando a consciência intermissivista encontra na extrafisicalidade a consciência para a qual virava a cara, aqui na intrafisicalidade. Lá, em geral, vão trabalhar juntas. Veja na sua família quem é mais recalcitrante quanto à evolução consciencial. Qual a sua capacidade de ajudar a pessoa mais difícil da sua família nuclear? Na próxima intermissão, o trabalho assistencial vai ser um pouco mais intensivo. Então, acho que responde um pouquinho, sim, né, a sua questão que você trouxe e vale para a gente refletir. Então, quando a gente está em grupo, né, ou no papel de professor também, ou no papel, imagina, o professor Valdo chegou várias vezes para mim e falou, olha, ajuda essa pessoa, dá um jeito aqui, ó, confia em você, faz aqui para ela, você vai lá e faz... E que é uma hora que a gente vai lidar com a pessoa, às vezes, mais difícil, né? Ou da família, ou no dia a dia, ou no trabalho, ou seja, quem for. Então, a gente age com o mesmo ímpeto, com a mesma atuação? Será que é à toa que as pessoas no qual a gente convive estão ali por um acaso, né? Eu costumo, assim, brincar, às vezes, eu falo assim, será que o evoluciólogo errou em alguma coisa na hora que organizou a nossa ProEx, esqueceu que tinha uns elementos ali que não faziam parte, assim, do meu convívio? Como é que é? Será que ele não levou em consideração que eu tenho corpo físico, tenho que ganhar dinheiro e o Brasil está em crise? Será que não? Ou é a oportunidade de a gente aprender a lidar com as nossas próprias dificuldades e como a gente lidar de maneira diferente? Para quê? Para enfrentar a nossa pré-intermissão, os resgates, que na verdade, né, gente, por isso que chama interassistência. A gente está ali, vai como assistidos, mas é para dar esse alívio que a gente estava comentando. O alívio que essa culpa no cartório que a gente sente, na verdade, quem vai ser o real assistido? Então, esse é outro paradoxo, né? Que vale, eu acho que uma reflexão, assim. En mi caso, y por lo que yo comento con las personas, la primera fase fue la fase nuclear, la familia nuclear fue la más difícil. Mas agora, en mi caso también, falo ya ahí, ¿no? Yo estoy encontrando muchas personas así con una cierta dificultad, ¿no? Y entonces yo acho que quizá yo vine del otro lado del mundo, que no significa aquí al lado, y quizá para hacer ese reajuste, esa reconciliación, que yo no conocía en esta vida esas pessoas, por isso a pergunta, sabe? Sim. Obrigada. Bom, obrigada a você. Tem uma moça lá em cima que quer fazer pergunta, faz tempo. Lucy. Tem um filme que eu acho bacana citar aqui, que chama Ilusione, S.A. Ele cai muito dentro dessa questão do que você falou aí, dessa assimilação, porque é um grupo de atores que eles atuam na vida real. Tipo, o filho que desapareceu há muito tempo, a pessoa não consegue rever aquilo, então vale a pena dar uma olhada nele. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, você acha que a pessoa manter uma postura de sempre aluno ou sempre aprendente é o ideal nessa questão de sair fora dessa questão aí da arrogância, estar sempre querendo ensinar? Porque é isso que eu estava comentando. É muito inteligente esse prefixo, né, interassistência. Porque, na verdade, toda vez, muitas vezes ali, igual eu estava falando, imagina um resgate na baratrosfera. Você vai ser o líder assistencial. O professor Valdo falava os heróis da baratrosfera, né? Mas quem que você vai assistir primeiro? São as pessoas que você tem mais débito. E são as pessoas mais complicadas, vamos dizer assim. São as primeiras. E que você deixou para trás lá há muito tempo. Então, a hora que a gente assiste isso e alivia a nossa culpa no cartório, quita as nossas dívidas, quem é o maior assistido? Na próxima vida, talvez a gente não tenha essa ansiedade que a gente tem,
essa coisa, eu sou ruim, sou bom, sei lá o que, esses conflitos, vamos dizer, maiores. Por quê? Devido ao êxito do resgate da baratrosfera, por exemplo, a assistência. E, por um outro ponto, a hora que você colocou sempre aprendente, eu acho que é muito inteligente, porque às vezes a pessoa, do ponto de vista evolutivo, ela até tem um nível evolutivo inferior naquele momento, mas ela tem trafores bem desenvolvidos que você não tem. Então, é aquela pensata também que eu li. Na baratrosfera, a gente vai encontrar consciências com trafores aquém do nosso, piores que o nosso, e com trafores, às vezes a mesma pessoa, maiores que o nosso. Então, a gente tem uma visão muito estática, às vezes, tanto nossa ou da consciência. A pessoa é assim, a pessoa é assado. Não existe pessoa assim ou assado. Existe uma pessoa que ela tem várias nuances, a consciência é poliédrica, vários trafores, trafares, composições de trafores com trafores, e às vezes naquele momento crítico ela reage assim, não quer dizer que ela é assim o tempo todo. Às vezes no momento máximo de estresse. Então, a hora que você tem aquele olhar, que o que a pessoa está falando você vai aprendendo, é muito impactante, muito importante. Então, por exemplo, já tive várias vivências, está numa condição as pessoas ali numa situação crítica, complicada, e eu aprendi muito ali. Primeiro, como os amparadores agem, qual é o nível de acolhimento que eles têm, o quanto que eu ainda preciso chegar naquele processo. A pessoa, naquilo que ela falou, ela tem uma experiência ampla que eu não tinha. Então, é muito inteligente o processo da interassistência. Na verdade, os nossos assistidos, essa é uma coisa também que eu vivenciei há um tempo, estava muito brava com uma situação, com uma dificuldade mesmo no processo de assistência, porque você às vezes está ali doando, não vê um resultado, não sabe muitas vezes como lidar com aquilo. E eu abri o DAC e caiu numa parte que falava assim, agora eu não vou lembrar o tema, se eu não me engano era parasociologia, ou foram os dois temas, e sobre mega assediadores também. Então, falava assim, às vezes o assistido é o seu assistente, é porque você precisa daquele assistido. Ele vai te ensinar alguma coisa, até como lidar com seus conflitos pessoais. Então, a dinâmica interassistencial é muito evolutiva. A gente só não assiste ou a gente só erra porque a gente ainda não listou os ganhos ou não tem uma visão ampla sobre os ganhos que a assistência pode proporcionar para a gente, em todos os sentidos. Você refletir ali uma hora e avaliar aquela situação. Então, ou seja, o assistido sempre vai assistir a gente em algum aspecto. Por exemplo, até para você se sentir útil num processo de habilidade sua, você colocar em prática o seu trafor. Às vezes você chegar num ponto do seu limite de trafar, o que está faltando para você desenvolver para aquela assistência ser mais efetiva, né? Ou um trafar que a hora que pegou naquele ponto você vai ter que passar para o seu colega, por isso que é uma equipex, que ele, naquela especialidade ele está mais desenvolvido. A gente vê muito isso também no processo de docência e itinerância, né? Que eu também tive a oportunidade de ter muita experiência nesse sentido. Por isso a gente dá muitas vezes aula em 2 professores no próprio ECP1. Então, um vai tocar num ponto crítico, tem experiência, o outro dá a voz ali para o outro. E, multidimensionalmente, é assim que funciona também com os amparadores. Então, eu vejo que os amparadores não existe uma competição ou uma necessidade nossa de autoafirmação devido à nossa insegurança que a gente tem ainda muito nessa dimensão, né? É assim, olha, quem é melhor vai lá e a pessoa dá toda a força e está ali na retaguarda, vamos dizer assim. A hora que entra o outro, não há esse conflito que a gente tem muitas vezes de fazer aquela assistência, de ter a necessidade de estar ali. Então, eu vejo isso. É por isso que o assistido é o que mais faz assistência. Então, olha só, a gente começa a aprofundar o processo de assistência, amplia muito a nossa visão, né? Eu acho que do dia a dia. Bom, obrigada. Patrícia, parabéns pela exposição. A gente tem falado bastante sobre acolhimento, eu vim refletindo sobre isso, porque a gente sempre associa exatamente essa capacidade de receber, da pessoa que bate a sua porta, como que você acolhe esse assistido, essa pessoa que
vem buscar alguma questão. Agora, quando a gente pensa na pré-intermissologia, tem alguma coisa que antecede isso, que é a disposição de ir aonde o assistido está, não de recebê-lo, mas de fazer esse resgate nesse local. Então, assim, trazendo um pouco para a nossa realidade, assim, a gente às vezes ainda fica muito assim, na IC, esperando a pessoa chegar, né? Não, porque a pessoa vem, o aluno de primeira vez, mas qual a nossa disposição de ir lá, resgatar pessoas novas? E a gente tem percebido um grupo que está repetido, né, que não está se refrigerando tanto, talvez, quanto a gente gostaria. Você vê sempre as mesmas pessoas. Então, talvez não fosse um momento de a gente começar a exercitar essa ida mais ao... Às vezes a gente tira o crachá de voluntariado e esquece desse acolhimento no nosso dia a dia, aquilo que você falou. No trabalho, no momento em que a gente está fora da IC, né, quando a gente está indo para um campo menos controlado, vamos dizer assim. Como é que você vê essa questão que antecede aí a postura do acolhimento? Eu vejo assim um ponto que é bem assim ímpar nesse aspecto, é o processo nosso de aglutinação e atração das consciências. Então, o acolhimento também tem uma atitude, parece que passiva e ativa e vice-versa, né? Então, o que acontece? Às vezes você vai nos ambientes, aqui em Foz isso é muito mais fácil, eu acho, mas isso já aconteceu comigo em outros lugares também. Conforme a sua abordagem, a sua energia, o seu acolhimento, as pessoas olham para você e falam, professora. Eu falei professora porque às vezes até dentro de sala de aula da faculdade, você não é normal. Tem alguma coisa. O que você faz de diferente? Tipo assim, quem é você? O que você... Então a pessoa percebe de alguma forma e às vezes é a abordagem que você tem ambiente para tocar no assunto e tudo mais. Estou falando de sala de aula, estou falando especificamente com a pessoa. E a mesma coisa na família, nos locais onde você frequenta, a sua energia de acolhimento, aquilo acaba muitas vezes atraindo as pessoas, chamando a atenção, elas têm vontade de ficar mais perto de você. Então, existe esse processo também. Mas eu acho que o acolhimento tem a ver com a gente mostrar as caras mesmo. E também, igual eu falei, eu acho que é uma via de mão dupla. Do mesmo modo como você vai, você tem que estar apto a receber, porque esse é outro ponto. Às vezes a gente não vai, eu coloquei lá que um dos inibidores do acolhimento é a preguiça. A gente não quer criar, às vezes, mais demanda. Às vezes a gente fala assim, a gente já tem muito o que fazer, muita demanda, e é aquilo que eu falei, falta compreender o mecanismo da interassistência. Mas eu acho também, por um outro lado, que, igual eu falei, nós temos habilidades acolhedoras, mas essa coisa de colocar a pessoa debaixo do braço e criar ela, que envolve o polinômio, eu acho que a gente ainda precisa aprofundar, assim, na minha visão, de fato, ajudar ela a ficar melhor. A gente não pode, igual eu estava comentando ali a hora que a Lucy estava falando, ter um processo de competição com as outras pessoas. Eu acho que é isso que atrapalha também. A gente sempre está olhando o outro, se o outro estiver fazendo mais que a gente. Então, a gente tem que tem um verbete que chama completude vivencial. Eu acho que isso ajuda no processo da interassistência, a gente se sentir mais relaxado um com os outros, com os trafares, a gente poder sair mais. Então, mas eu acho que a gente vai chegar num ponto que a gente vai ter que atrair muito mais gente. Acho que a gente está no início do princípio, do começo do processo interassistencial. Convivencial, Senão a gente fica na zona de conforto até nesse processo, né? Fica esperando só o assistido chegar. Então, assim, Marisa, para falar tudo que eu li, tudo que eu estudei para vir para essa mini tertúlia e que eu estudei minha vida toda sobre assistência, a tendência é ficar cada vez mais complexo. E a gente tem uma condição íntima, interna, isso que eu falei, acho que da própria sociedade patológica, como é que as pessoas agem? Elas fazem tudo para não fazer nada. Então, trabalho junto dinheiro para ficar cada vez mais sem fazer nada, no ócio, relaxar. Eu acho que esse conflito a gente tem que vencer. O bem-estar não vem de você não fazer nada. O bem-estar e o alívio íntimo vem de você assistir. Então, um outro ponto também que eu refleti muito, acho que vale a pena tocar aqui, é o processo da responsabilidade. Eu vejo muitas pessoas falando assim, a pessoa tem medo de assumir responsabilidade, né? Que é esse aspecto de ir também. Ela tem medo de ser líder assistencial. Então, eu fiquei pensando, gente, como é que pode esse negócio de tanto medo de responsabilidade? Será que eu tenho medo de assumir meu parapsiquismo, a responsabilidade, de ir em frente?
E aí eu fiz um contraponto, assim, refletindo todos os aspectos que eu tive ou que eu assumi responsabilidade. Então, tinha um momento crítico ali da vida, uma decisão, alguma coisa que você precisava lá e fazer, então fui lá e assumi responsabilidades. Cada um pode pensar também. Tive um desafio, um problema, um conflito, ou algo para resolver, ou algo que eu tinha que fazer. Você fez aquilo assumindo responsabilidade ou deixando para lá? Não tem outro jeito, só assumindo responsabilidade. A hora que você assumiu, foi lá, concluiu, resolveu o problema, como é que você sentiu? Com menos autoestima ou com mais autoestima? Com mais confiança ou menos confiança? Com mais energia, vamos falar em energia, ou menos energia? Então você vê, a pessoa quando assume responsabilidade, aumenta a autoestima, aumenta a autonomia, aumenta a energia, aumenta a segurança dela, aumenta a força dela e a autoridade moral. Então responsabilidade é bom, é o máximo. Então eu quero cada vez mais assumir responsabilidades. Quero cada vez mais fechar o polinômio da interassistência. Então a hora que você compreende o mecanismo evolutivo, sai dessa visão intrafísica, a gente quer trabalhar um pouquinho mais, quer estar mais do lado dos amparadores, você faz a desassimilação, porque o bem-estar que você sente, ele é muito mais intenso, maior, perene, do que a gente ficar empurrando com a barriga. Então, esse é a questão dos ganhos, também. Né? Dos ganhos. Eu acho que a gente ainda tem uma visão tacanha, meio o olho tapado em relação aos ganhos. Começa a listar que ganho o que você pede. Então, esse é outro ponto. Chega uma hora, gente, que a gente cansa de ficar defasado, entendeu? Ninguém merece, cansado, assimilado, com má companhia. Então, assim, fazer assistência é optar pelo melhor, né? É isso que eu vejo também, acolher o povo. Valeu. Nessa questão de acolhimento, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do autoacolhimento. Eu vejo aqui, observando as pessoas, não só aqui da CCCI, mas de fora, em curso, em qualquer lugar, que as pessoas têm uma dificuldade muito grande em autoacolhimento. E o quanto isso impacta esse polinômio de uma forma geral. Porque aí o que vai acontecer? Eu penso que a assistência que você vai prestar, ela já vai estar em débito, ela vai estar embaixo. Você não vai tirar o melhor que você poderia dar. Então, assim, como é que a gente pode trabalhar essa questão do autoacolhimento? Porque eu vejo que as pessoas, como você estava falando, elas têm tudo e às vezes não assumem a responsabilidade. Ela não assume o que ela poderia fazer a mais. Então, assim, a gente poderia falar assim, todos nós sabemos o que a gente deve fazer e a gente não está fazendo para melhorar. Mas todo mundo sabe. Por que a gente não faz? Onde que a gente falha nesse autoacolhimento? É aquilo que eu comentei, né? Eu acho que tem alguns aspectos aí, né? Não é um só. Um deles é essa culpa no cartório que a gente sente e essa proximidade com a baratrosfera muito grande. Até da vida intrafísica, porque se a gente for intermissivista, né, você vai olhar o seu passado, tudo que você errou. Se você vai treinar para baratrosfera esse ciclo todo, você vai também renascer com familiares, amigos, colegas de trabalho, que você precisa desenvolver vários aspectos. Ou seja, os seus ex também credores e tudo mais, né? Então, ou seja, a gente vai ter um contato com a baratrosfera total nesse processo. E você estava num ambiente de curso intermissivo, onde você tinha amigos, pessoas, né, de confiança, pessoas que você gostava. Então, eu acho que avaliar o conflito que a gente sente, vale a pena tentar compreender esse mecanismo, esse é um ponto. Eu acho que falta mesmo a autopesquisa, né, para o autoacolhimento. A gente não quer mexer em alguns pontos, então acho que para a gente chegar nesse ponto tem que mexer, tem que olhar. Outra coisa, dá trabalho. Então vamos pensar no autoacolhimento em relação ao soma, saúde, exercício físico, sexualidade. Caramba, isso dá um trabalho enorme de você conseguir ser coerente com tudo isso. Mas assim, quando você tem a visão da mega meta, né, a gente estava falando da mega meta evolutiva, eu fazer exercício, isso ajuda eu a desassimilar? Ajuda eu a ser mais parapsíquica, ajuda eu a ter ganho, ajuda eu a assistir, ajuda. Então, essa visão mais ampla, aí é o segundo ponto. Eu acho que falta cosmovisão, compreensão do que envolve. Eu acho que falta a gente falar mais disso, debater até dos problemas, não rechaçar. Eu acho que tem ainda
Você falou em carência, gente. Às vezes, com alguém, parece que você está falando de uma pessoa que tem uma doença gravíssima. Aí eu pergunto, quem não é carente em algum aspecto, em algum nível do dia, em alguma situação do ponto de vista de energia, do ponto de vista de afeto, do ponto de vista de uma conversa, de esclarecimento, de um abraço, de dar uma ligadinha, seja lá o que for. Né? Dos amparadores estarem próximos, então eu acho que falta a gente lidar com esses conflitos nossos de maneira mais desdramatizada, de maneira mais ampla, e também a gente colocar a mão na massa do ponto de vista de preguiça. Isso que eu estou falando, a evolução, gente, quem acha que vai melhorar do ponto de vista de não fazer nada, ou sei lá, tem uma ilusão assim, não é assim, a gente vai ter mais trabalho, mas muito mais bem-estar. Né? Então a gente tem que arregaçar a manga. Outra coisa, não tem como um amparador fazer algo por nós. Né? Eles fazem até o limite. Então, assim, qual que é o limite da assistência? É o limite do acompliciamento ou anticosmoético. Não tem como, por exemplo, a pessoa ir lá e fazer por outro. Nós precisamos se desenvolver. Então, por isso que o polinômio, metade é responsabilidade do assistido e metade do assistente, para não dizer que é mais, né? Mas, assim, quem vai colocar a mão na massa, quem vai ter oportunidade é, no caso, o assistido. Por isso que eu estava falando que o acolhimento, às vezes, é deixar a pessoa fazer. Então, o autoacolhimento é você começar a fazer. Começar a colocar em prática, né, algumas questões. Outra coisa, se a gente está tendo o mesmo resultado, é porque a gente ainda está agindo da mesma forma. Né? Assim que eu vejo em relação ao autoacolhimento. E, principalmente, essa compreensão, sair desse conflito. Ai, eu estou assediado, eu não sou ninguém, acho que eu não fiz curso intermissivo. Aí a pessoa joga tudo fora. Não, calma. Você fez curso intermissivo, mas também já foi assediado, foi resgatado. É recente. Né? É recente, está tudo bem, vamos lá, respira, nós estamos no mesmo barco, vamos lá. E aí a gente fazer esse processo. Aquele livro, né, Sexo e Destino, mostra muito isso no final, o amparador, né, com essa visão. Então, acho que a gente debater um pouco mais. E outro ponto, Léo, eu acho que falta, como a Ana falou, autoparapsiquismo também. A gente gosta muito de ter parapsiquismo, acho que para ter fenômeno, para mostrar para alguém, mas essa coisa para você se avaliar, assistir, refletir, o que eu estou sentindo aqui? Como é que eu estou reagindo? Como é que isso bate em mim? Qual é o ponto que o assediador aqui está me mostrando que eu preciso mexer de fato? Né? É mais ou menos por aí, né? Não sei se alguém quer complementar. Hein? Eu acho que tem também muito essa questão da autoimagem, né? Porque você deixar aparecer uma carência ou uma mazela sua, a gente quer mostrar aquela coisa, se eu sou tão bom, como é que eu estou tossindo? Né? Você mesmo não admite que você esteja resfriado. Então, por que a gente tem tanto isso para o outro? Né? Então, acho de se expor mesmo, de se colocar em situações de aparecer mesmo, pedir ajuda para o outro, porque poucas pessoas podem ajudar a gente. Acho que muita gente pode ajudar a gente. Muita gente. Outra Talvez coisa todo também, mundo, em algum aspecto, possa ajudar a gente. Entendeu? E outra coisa, ser você. Esse é outro ponto. A gente vive no mundo de ilusões, o mundo maia. Eu estive no Rio de Janeiro agora no final do ano. Se alguém não sabe o que significa isso, é só passar alguns dias. É lógico que todo local tem isso, mas você vê, a gente tem uma das piores emissoras de TV do planeta, que é a Rede Globo. Então, o que eles ensinam ali é tudo errado. É a pessoa gritando, é a vaidade, é a autoimagem exagerada, exacerbada. Né? A gente estava comentando até isso ontem. O que acontece? A pessoa ela tem que cuidar do soma, tem que ter uma estética saudável, bonita, até para assistir. Mas o limite para ela ficar doente com isso e só pensar nisso é muito tênue. Não é essa a mega meta. É você ter isso, é o meio para atingir a mega meta, que pode ser a interassistência, a proex e tudo mais. Então, esse é outro ponto também. Não pode esquecer que a gente está no mundo de autoimagem e ilusões. E o que difere, pegando a especialidade nova da professora Sandra, de cada um de nós? É você ser cada vez mais genuíno com as suas experiências. Tem gente que você vai ser a senha única para assistir aquela pessoa. Então, assim, isso também dentro da Conscienciologia, eu vivi muito isso, assim, dando aula. Você tem que ser assim, tem que ser assado. E eu fazia um esforço imenso para, sei lá, falar mais forte, ser mais, sei lá, de um monte de jeito que eu escutava e eu não conseguia, às vezes.
Aí eu falava, gente, eu não sou isso, eu não consigo. Até a hora que você dá uma relaxada e fala, eu sou isso aqui. É o melhor, é o que nós temos para hoje. Não quer dizer que eu não queira me melhorar, mas você forçar a barra, principalmente não vai ocorrer assistência ou acolhimento. E o tempo todo a gente tem esse estímulo, o tempo todo, da convivência com as pessoas que a gente convive, família. Você é assim, você é assado, você tem que fazer isso, você tem que ser assado, você tem que ser aquilo. Gente, calma, relaxa. Respira, fala, então, eu sou isso aqui, vamos ver o que a gente tem hoje. Hoje a gente tem isso. Amanhã dá para ser melhor, aí você vai desenvolver, mexer com o autoacolhimento. Aí, e se aquilo for importante para você. A gente não tem que ser igual uns aos outros. Esse é outro ponto também. Eu acho que a pessoa, a hora que ela assume, ela é quem ela é, ela fala o que ela pensa, ela sentiu, às vezes está chateada ali, às vezes vai aprender. Eu acho que a gente vai entrar na completude convivencial. Falei certo. Plenitude convivencial. Amizades para isso, né? É pontual nesse momento. Bom. Legal. Voltando um pouquinho, Patrícia. Se tem esse contraponto do Laurentino com relação ao acolhimento lá no início, né? Que a pessoa está chegando e ele se sente bem acolhido, se sentiu bem acolhido como foi, por que tem essa sensação nossa, então, de que a gente não acolhe bem? A gente já fez esses debates, ano a ano a gente faz no CEA, no Instituto lá em Porto Alegre, a gente faz esse pensar sobre nossos traços fortes, nossos pontos mais fracos, para poder trabalhar isso. E sempre aparece a questão do acolhimento, né? Mas, ao mesmo tempo, todos nós, em contextos, a gente traz isso, né? Quando a gente chegou, a gente foi bem acolhido. Então, o que faz a gente pensar de que não é isso? Será que não é um processo nosso, enquanto voluntário, enquanto grupo, já... Bom, enquanto tu não é voluntário, foi bem acolhido. Chegou voluntário, já cresceu, é grandinho, já te vira. Será que não é isso? Eu acho que falta terminar o polinômio. Essa é outra coisa. Então, assim, ficar só no acolhimento, gente, é isso que eu estava comentando. Como é que é depois? Depois a pessoa chegou, vem pra cá, chegou aqui, caraca, ninguém liga mais para ela, ninguém fala nada, ninguém dá um feedback, seja lá o que for. Então, dentro do polinômio, o acolhimento é a primeira fase, o primeiro passo. Tem até um verbete, deixa eu ver se acha aqui que o professor Valdo fala. Se você já conseguiu chegar no acolhimento, parabéns, você está indo bem, mas só está começando. Ele fala mais ou menos assim. Agora vamos para a orientação. E aí dá trabalho, aquilo que eu estava falando. Depois o encaminhamento. E tem um objetivo, a dispeticidade. Então, olha só, isso tudo é uma máquina, né? Muitas vezes que está girando. E outra coisa, é cíclico. Às vezes você foi acolhido, resolveu, chegou. Depois disso, você vai mexer, às vezes, num ponto mais crítico, mais sério. Aquele voluntário, ele não era reativo. A hora que ele mexer num ponto ali mais doloroso para ele, ou faz uma reciclagem maior, às vezes é a hora que ele mais vai precisar de acolhimento. Mais vai ter que colocar, dar oportunidade numa tarefa, numa situação. Aí tem que acompanhar de novo. Terminou, e agora? Agora vamos trazer uma coisa um pouquinho mais difícil. Outra coisa. Aquilo que a gente estava comentando, que em tudo que eu li do professor Valdo, ele estava falando, olha, a tendência é isso crescer do ponto de vista de assistência, em termos de dificuldade e tudo mais, de energia, de dinâmica, mas ninguém também vai receber o que não pode dar conta ou aprender. E, então, aquilo não para. Então, também, eu acho que o polinômio, e outra coisa também, ele comenta assim, olha, que os amparadores extrafísicos, ou as consex da Comunex avançada, todas vivenciam o polinômio inevitavelmente. Em algum lugar tem essa pensata, eu não vou achar. Ou seja, aquilo é um processo. Então, também só acolher por acolher e fazer a festa da casa, eu falo, é o mais fácil. Uma outra coisa que eu comento, Daniel, assim, do dia a dia, para dar um exemplo, quando a gente vai querer começar um namoro, né? Então, a pessoa chama você para jantar. Imagina, aquele dia do jantar, o que a gente vai fazer? Você vai colocar a sua melhor roupa, não é? Você vai pensar o que você vai falar, você vai dar a sua melhor conversa, né? Você vai chegar sorridente, vocês vão no melhor lugar para jantar, comida deliciosa. Você está entendendo? Então, ninguém vai levar a pessoa no Jack Espetinho primeira vez, pode ter certeza. Então, cria aquele ambiente. Então, vai ser uma noite maravilhosa.
Tá certo? E depois na convivência? Como é que é? Então, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, a pessoa não era assim. Quando eu conheci... Por quê? Porque esse primeiro encontro, que é o acolhimento, é a melhor parte da história. Você vai dar o melhor de si. Né? Mas ainda é igual você ir numa casa, numa pessoa, no dia de aniversário dela, nas festas. Está todo mundo ali no maior do bem-estar, as energias soltas, não é verdade? Não são só sorrisos. Agora, a convivência é diferente. Então, eu vejo isso também dentro do processo da interassistência. Eu acho que sim, e acho que o ponto do Leonardo foi bem bacana também, essa questão também, que a pessoa chega a voluntária, e nós temos que estar crescendo, a gente tem que estar avançando também no nosso processo de autopesquisa, para poder também fazer esse acompanhamento e essa orientação adequada. Né? Porque se a gente não está se autoacolhendo e trabalhando no nosso processo, a gente não vai ter condições de dar isso aí, né? Dar esse andamento todo. Eu levantei alguns pontos chaves, assim, até para eu comentar, né? Uma é a compreensão mesmo, a gente aprofundar, para você ver, a gente debate, mas tem muitos outros aspectos que a gente precisa aprofundar. E a assistência, como a gente está escutando assistência a várias vidas, até dentro da religião, se a gente acha que a gente já sabe. E não é verdade. A gente precisa aprofundar e ter uma compreensão maior. O outro ponto é a autopesquisa. Sem autopesquisa, a gente não vai também desenvolver o polinômio. E outra coisa é essa visão macro, cosmovisão do processo da baratrosfera, do resgate, da oportunidade do curso intermissivo. Você digerir isso, aí você renasce, esquece tudo, até para poder lidar de novo com o povo da baratrosfera, aprender, para no futuro a gente resgatar e mexer mais com a condição de amparador e desperticidade. Então, acho que essa cosmovisão também ajuda a gente nesse aspecto. E o melhor lugar para a gente poder vivenciar isso também é dentro de uma instituição conscienciocêntrica, né? A própria família. Eu acho que está tudo... Isso a gente não vai poder falar nada, está tudo à disposição, né? A gente tem todos os causos, vamos dizer assim, possíveis, né? Então, eu acho, sim, que tem muita coisa que a gente vivencia, mas a gente para por ali, né? Tem que continuar, tem que arregaçar as mangas. Então, a minha parte agora, esse polinômio interassistencial veio a calhar com o aniversário da Unicim, que é hoje, tá? 22 de janeiro. Assistência dá trabalho? Sim, dá trabalho, lógico. Todos nós sabemos, e por isso que a maioria se esquiva, ou uma grande parte se esquiva. Mas a gente não está só. As PROEX são grupais, e o grupo da grupalidade de cada Max PROEX, a maioria é extrafísica. É composto da Equipex, e, enfim. Para nós fazermos essa assistência, sine qua non a singularidade assistencial. Quando a Sandra falou da especialidade, as especialidades, elas são os encadeamentos dos nossos trafores. Todos nós temos trafores, obviamente, mas na hora que a gente foca no melhor de cada um, potencializa a assistência. E nesse sentido, esse polinômio, acolhimento, orientação, encaminhamento, follow-up, o ideal é que cada um de nós pratiquemos isso aqui na CCCI, os intermissivistas em geral, individualmente. Chegou a pessoa para você, ela pode ter uma PROEX, ela pode ter um trabalho enorme. O caso do Laurentino, quando chegou. Hoje ele coordena uma pré-IC, sustenta um monte de processo na CCCI. Então, cada um de nós deve ter uma grande coisa para fazer. Somos únicos, singulares, especialistas, e às vezes a gente passa pelas ICs para aprender alguma coisa, como sempre aprendente, não sei quem falou aí. Enfim, as ICs e pré-ICs, elas são os ambientes assistenciais mais catalisadores dessas recins nossas, individuais e grupais. Em primeiro lugar, essa assistência, ela é para o nosso público-alvo de grupo. O professor uma vez falou, eu não sei se foi em que contexto, porque que um grupo ele se une pelo trafar e ele se liberta pelo trafor. Então, a gente junta num grupo e, às vezes, alguns vão ficar mais tempo porque aquela é a PROEX dele e outros são só contribuintes, ou catalisando ou oferindo. Então, hoje, a Unicim começou com 5 ICs, na época era CAEC, IPC, que é
o CAEC, a IAC, a Aracê e a Sinvexis, em 22 de janeiro de 2005. Para quê? Para manter o veio, o escopo das premissas da Conscienciologia mais ou menos alinhadas, para não sair disso. Hoje nós somos 25 ICs e 15 pré-ICs, quer dizer, provavelmente 40. E ele falou assim, que o ideal era ter 60 ICs. Então, o que acontece? Vamos ousar, vamos ter coragem de assumir nossas especialidades, nossas singularidades e abrir pré-ICs. A pré-IC, ela é uma oportunidade apenas. Então, nesse sentido, a gente deixa aqui um convite para vocês, para um mimo energético que vocês vão receber na saída, mas mais do que isso, assuma, vamos nos assumir enquanto a Unicim não é um grupo, a Unicim é de todos. A Unicim é o IC das ICs, é a IC dos voluntários que não tem ICs. Por isso que o colegiado da intercooperação é na Unicim, porque quem é voluntário, que é 1.600 e poucos voluntários cadastrados, e quem ainda não está cadastrado, todo mundo é da Unicim, é a união da Conscienciologia. Então, vamos nos enxergar assim, fazer o acolhimento, orientação e encaminhamento de todo mundo que chega aqui, porque somos Conscienciologia. Então, muito obrigada a todos. Obrigada. Então, também eu agradeço a presença de todos, né? Chegamos no final da tertúlia matinal e também nós gostaríamos de divulgar a próxima tertúlia, próximo domingo que vem, dia 29 de janeiro, a pesquisadora a professora Laura Sanches, e o tema é Monarquia, Cultura da Parapatologia. Aí um grande estudo para a gente desenvolver o polinômio da interassistência. Tá bom? Obrigada. Põe o polimento.